Depois que aprendemos a fazer o deploy no vídeo anterior, agora vamos mexer com o código em si. Então a aplicação está lá, estacionamento, fwkdmusl, redcloud.com. Então vamos lá. Então eu vou usar aqui o NetBeans, que é a minha ideia preferida, mas é uma questão também de gosto. Você abre a ideia que você mais se adaptar. Com o NetBeans você vai abrir o projeto e você vai procurar lá no repositório example e ele vai aparecer já os dois projetos, o server e o view. Vamos abrir os dois projetos. Aqui. O de cima já é um projeto AngularJS, é um projeto HTML5, então os plugins do NetBeans já reconhece esse tipo de projeto. Inclusive ele já lista aqui as bibliotecas lá do NPM, que a gente fez a instalação na mão. Ele reconhece as bibliotecas do Bower e aquele processo poderia ter sido feito aqui via IDE. Então você colocaria lá a instalação do NPM, instalação do Bower, e aqui tem os comandos do Grunt, tá? Para isso funcionar, você teria que ter vindo aqui nas configurações e informar onde ele está guardando os programinhas. Então você vai lá, descobre onde é que ele guarda cada tipo de programa e aí você vem e coloca e ele já vai funcionar integrado com esses programinhas, tá? Faltou até um Android que eu vou ter que colocar para os próximos vídeos aí quando formos falar de desenvolvimento móvel para dispositivos móveis. Então vamos lá. A gente ficou acertado que nós íamos fazer o primeiro exemplo. O primeiro exemplo nós vamos falar sobre o CRUD, né? Então vamos iniciar aqui a aplicação para trabalharmos com o CRUD. Eu vou iniciar aqui o projeto. Eu vou verificar se a execução está apontando para o servidor de JBoss, está apontando, JTC está setado, e aí nós vamos executar o projeto. Ele deu um problema no seguinte: o sistema está apontando para o bar inicial do projeto. A gente vai apontar esse cara para em vez de colocar no barra puro, vamos colocar ele no barra app. Ele vai ser publicado no servidor. Lá no servidor ele não vai estar na página principal do servidor, ele vai estar na página principal barra app. Para isso eu vou ter que fazer uma configuração no context. Ele está aqui dentro do app. A gente não mexe mais nas páginas que estão aqui no servidor JBoss, no servidor JTE, no servidor Java. Nós sempre que formos mexer em página, a gente mexe no projeto HTML5, tá? A gente vai colocar app e vamos colocar. Então vamos completar aqui o context root para ele ficar no app. Nós vamos salvar. Nós vamos fazer um build e ele vai substituir lá no servidor, fazendo via código. Nós vamos voltar no projeto example, estacionamento, view, e a gente vai fazer aqui um grunt build. E eu vou colocar, se nós colocarmos o grunt build direto, o que é que vai acontecer?
o Grunt, ele tem uma defesa dele, ele não permite você executar coisas fora da sua pasta de origem, né? Até mesmo por proteção do sistema. Mas como nós estamos tentando fazer o deploy, integrar os dois projetos, o Maven junto com o projeto JT6, projeto JT6 com o projeto Angular, eu boto force e ele vai pular essa dispositivo aí de segurança dele e vai executar. Ele vai limpar a pasta e gerar um deploy lá no servidor. Aqui no NetBeans eu vou parar a execução do servidor e aguardar ele fazer o deploy. Ao terminar esse deploy, a gente vai compilar e vai subir de novo. Depois que ele estiver funcionando, a gente vai iniciar vamos levantá-lo e vamos experimentar algumas formas de desenvolvimento algumas dicas, uma maneira de trabalhar melhor com esse ambiente. Finalizado, a gente vem aqui e faz um clean compile. Ele vai reencapsular. Quando ele encapsula o projeto, ele vai automaticamente gerar o seguinte: lá no server, uma pastinha target e o OR dentro dele. O OR é todo esse material compilado desse cara. E esse cara você vai fazer o deploy dele. Ou você faz via OR, ou você pega o código fonte, joga lá e faz o deploy lá no OpenShift. Ou então você faz o deploy num servidor de JBoss que você está instanciado em algum canto. Finalizado isso, voltamos aqui para o NetBeans e vamos executar novamente para ver se ele resolveu o problema que estava dando, aquele erro de aquela mensagem de erro. Ele vai colocar implantando, ele vai reexecutar com o novo build, ele já mandou lá e beleza, ele correu para a página 9090/app, que é a aplicação rodando local, tá? Então essa mesma aplicação que está rodando lá no estacionamento, lá no servidor, é a mesma aplicação rodando aqui. Então a gente já fez um ambiente para que ele funcione tanto no teu JBoss local, na tua máquina, JBoss local, quanto ele funcione lá no deploy do OpenShift. Então, o que é que acontece? Esse carinha, ele vai para a gente editar as páginas, trabalhar com esse cara, fica muito complicado a gente editar usando os arquivos que estão dentro aqui do projeto JT6. Por quê? Porque todos os arquivos estão dentro do projeto que vai ser compilado e jogado aqui dentro. Então a gente não mexe mais nesses arquivos. Para a gente conseguir trabalhar tranquilamente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui e vai dar um comando grunt serve. Esse grunt serve, ele vai executar somente HTML5 na porta 9000. Então se a gente vier aqui na IDE, ele vai estar aqui o do JBoss, que a gente não vai usar. Esse aqui ele é só para levantar o serviço REST para a gente. E o da porta 9000, que é o que a gente vai usar, que é o que está mantido pelo grunt, tá? Que é executado pelo grunt. Também a mesma coisa. Olhando um pouco o código, nós vamos ver o seguinte: ele tem
na 9000, a gente vai quando a gente for usar aqui, a gente vai ver que ele automaticamente, quando está em tempo de desenvolvimento, ele vai estar internamente apontando para um servidor. E o servidor que ele vai estar apontando é esse aqui, ó, localhost 9000 9090 app tal. Então, o servidor JE, que é para ser só o servidor, ele está lá no ele está lá levantado só para servir REST, tá? E aqui a gente vai desenvolver a página usando o que foi disponibilizado pelo JSON, pelo Grunt, tá? Ele está dando não authorized porque provavelmente os dados da minha máquina aqui não estão corretos. Eu vou entrar aqui no gerenciador de banco, vou dropar essas tabelas, depois que eu dropar vai ficar sendo uma tabela. Vou lá buscar o script que eu baixei hoje e vou rodar esse carinha. Finalizado, tudo deu correto. Verificando, os dados estão aqui e verificando os usuários, os dados para estarem aqui. Com esse banco de dados atualizado, automaticamente ele vai lá me dar acesso, porque eu estava com o banco desatualizado. Então, como eu estava com o banco desatualizado, quando ele foi fazer o login, ele deu um unauthorized e o sistema tratou isso e já informou que não pôde entrar. Como é que ocorre internamente? Todo o tráfego que está acontecendo aqui, ele está sendo utilizado dessa forma. Ele vai e aponta internamente para o servidor REST, que eu levantei o meu na porta 9090, tá? Se você quiser na 8080, você tem que mexer em um arquivo. Vamos ver qual é o arquivo. Você vai aqui em arquivos importantes do projeto, no Grunt File, e aí você descendo aqui, você vai encontrar exatamente esse link, ó. É um componente que nós instalamos para quê? Para que no momento do desenvolvimento ele aponta todas as URLs do projeto, ele aponta para uma URL local, que aí a gente escolheu aqui a 9090 e você pode escolher a 8080 sem problema. E você tem que mudar aqui para 8080 ou qualquer outra porta que você levantar seu JBoss, tá? E quando ele faz o build, ele modifica esse URL e coloca a build de produção. Então está aqui o endereço de produção. No caso estava apontando para outro servidor, eu vou aqui e pego o servidor correto. Redirect HTTPS e vou apontar aqui no projeto. Então automaticamente, quando a aplicação estiver em produção, todos os links internos vão estar apontando para esse caro rapaz aqui. Correto? Aí de repente você assim, olha, mas eu tenho meu servidor funcionando, eu não quero usar o meu servidor local. Eu quero já trabalhar no REST no servidor de produção, não tem problema. Você substitui esse cara aqui pelo endereço de produção. E automaticamente, em tempo de desenvolvimento, a sua aplicação vai buscar vai buscar lá no servidor que está na internet os JSONs. Então, para confirmar isso, eu vou reiniciar aqui a aplicação, porque a gente mudou um arquivo de configuração. Ele vai levantar ela novamente, levantando o watcher dele. A gente vem aqui e já vamos observar o seguinte: eu vou deslogar, vou chamar aqui vou deslogar aqui,
esse arquivo ele está apontando para a URL do servidor, tá? Então vou limpar aqui network. Se eu mandar o login, ele vai conectar lá no servidor. E como é que eu sei? Aqui na requisição ele vai estar apontando lá para o servidor. Como eu copiei errado, né, tem aqui, ó, como API, então ele não vai funcionar corretamente. Então eu tenho que vir aqui no Grunt, tenho que botar a barrinha aqui no final que eu tinha esquecido. Coloquei a barrinha e salvei o arquivo. Eu vou levantar novamente. Esse processo de parar o servidor e levantar só é feito quando você mexe em arquivos de configuração, que no caso o Grunt. O restante, os JSF, as páginas HTML, tudo do seu sistema, da sua página, ele já faz o redeploy automático, não precisa matar e levantar. Então nós viemos aqui, ele já levantou mais uma instância, vou apagar essas duas aqui. E aí a gente vai conectar. Para a gente ver ele acontecendo, a gente abre aqui, a gente pode desconectar e conectar novamente. E ele vai mostrar que a gente agora sim, ele vai mostrar que ele conectou lá no servidor. Então nós estamos usando os serviços lá do servidor para fazer o deploy da aplicação, para fazer essa verificação em tempo de desenvolvimento. Então vamos lá. Então o primeiro passo que a gente vai fazer hoje é falar sobre o CRUD, né? Então a gente vai analisar o CRUD de fabricante, tá? O fabricante, a gente encontrou uma base na internet, tem mais de 7.000 registros, 7.200 registros. E o CRUD, obrigatoriamente, ele vai ser as 4 operações. Então ele vem aqui com a lista, né? A gente clica em alterar a lista, ele já traz o objeto. A gente complementa esse objeto com alguma informação, a gente salva e automaticamente ele já traz a lista com o objeto salvo. E então esse processamento a gente vai ver como aconteceu e o que foi que houve. Na tela ele acontece o seguinte, vou mostrar as requisições. Quando nós acessamos a tela a URL de fabricante, automaticamente o Angular ele dispara algumas coisas. Então ele vai buscar uns fragmentos HTML que vão compor essa página. Então ele tem aqui o alert, tem um listar, que é um fragmento HTML que vai ser feita a injeção dos dados. E ele executa 2 vezes a chamada. A primeira chamada ele executa passando um options. Esse cara ele busca o options que ele quer saber exatamente se é permitido fazer um CORS se o servidor permite CORS. CORS é um crossover JavaScript de HTML. É um processo que o browser, ele, dependendo do servidor, da informação que vem no header da HTML, ele permite ou não os seus serviços serem acessados por outras URLs que não a sua própria. Então o CORS JBoss ele tem vários assuntos, várias maneiras de implementar CORS e nós já implementamos isso. Se você quiser deixar a sua aplicação somente sendo acessada por uma página que tenha JavaScript e essa página ela esteja no mesmo servidor, seja servida pelo mesmo servidor que está o seu servidor REST, você desabilita. Se você quer que os seus serviços sejam acessados de outras origens, você habilita o CORS. Então é isso.
Então ele tem já uma página dedicada, que é o Enable Cross Origin Resource Sharing. E aí tem implementação para vários tipos de servidor. Aí tem Apache, tarará, e assim por diante. Então, quem um dia se deparar com esse course, está aqui uma página que vai ajudar você a entender melhor e passar por isso. Voltando lá. Então, você ou coloca apontando para o seu servidor local ou para o servidor em ambiente de desenvolvimento. Eu vou voltar para o localhost, porque nós vamos mexer nas classes e recompilar o servidor, então fica mais fácil trabalhar por aqui. Localhost 9090 e localmente nós colocamos ele na subpastinha app. E aí salvou, ele automaticamente era para salvar. Aqui, como é configuração, eu vou só para garantir fazer um rebuild e está levantado. Vamos lá. Fabricante já está puxando o local. Se nós abrirmos aqui, ele vai lá e já pega o fabricante local. Ele não precisa mais fazer o option. Ele já faz as duas chamadas que nós fazemos para montar essa página. Para montar essa página, nós nós pedimos lá um count para saber a quantidade de registro total, para montar exatamente essa divisão aqui, e nós pedimos os 15 primeiros registros. Então eu quero uma lista, eu quero ordenada pelo ID, eu quero ascendente e eu quero 0 e 15 registros. Então ele pega dos registros o 0 ao 15. Se nós quisermos, por exemplo, clicar aqui em fabricante, ele vai me fazer outra consulta. A outra consulta é o seguinte: ele vai me listar o fabricante, o campo make, que é o fabricante, eu quero ascendente 0 a 15. Se eu passar para a próxima página, ele vai lá e pega o make ascendente de 15 a 15 e assim por diante. Então ele consegue fazer, além da paginação, ele faz também a ordenação de campo, todos via REST, tá? Não fica nada aqui. Ele traz uma página de cada vez. E aí você pode também ir passando as páginas, e cada vez que você passa a página, ele vai lá e pega aquele JSON e traz o JSON que vem nessa requisição aqui que eu pedi a partir do 120, os 15 próximos, ordenado pelo ano, ascendente. E o que é que ele vai vir? Ele vai vir um array de JSONs contendo exatamente os dados que estão sendo mostrados. Então, basicamente é isso. O local ele faz dessa forma. Lá no servidor, ele vai receber via serviço essa requisição. Ele valida se o cara está logado ou não. Vai no banco, pega essa fatia de dados em forma de objeto. Vai vir uma lista de objetos fabricante. Essa lista é passada para o serviço automaticamente já transforma em JSON e manda via response. Então, entendendo um pouco esse processo, vamos lá nas classes. Começando pelo servidor. Então, no servidor, nós vamos ter as entidades. Então, vou ter a entidade fabricante e ela vai estar com as anotações lá do JPA. Tá? Naturalmente é interessante dar uma estudada em JPA, mas é bem básico. Ele não tem nada de diferente. Ele é uma classe que é comumente chamada de POJO, né? Que é o Plain Old Java Object. Então, essa classe representa no banco. O persistence é o cara responsável por
trazer no banco de dados. Então são esses dois métodos que são executados. Esse método count, ele vai lá e faz um count na tabela, no caso da tabela que eu estou passando aqui o nome dela, que é a tabela fabricante. Então ele faz um count no fabricante e traz esse número, que é um long, que eu vou subir para o serviço. E da mesma forma, eu recebo um list, eu tenho que passar o campo, a string, que é que vai dizer qual é a ordem que ele vai trazer, a posição do campo e quantos registros a partir da posição. Esses dados ele traz para a gente, também usando o JPA. Existem várias maneiras também de fazer isso, com JPQL, JPA, SQL puro, vai depender da sua implementação, mas basicamente ele tem que trazer nessa ordem esses três campos com essa fatia de dados. Quem chama o DAO é geralmente o business. O business é uma camada de negócio onde você, se houver regra de negócio para isso, aqui era o local onde você implementaria a regra de negócio, né? Esse campo não pode ir, ou esse determinado dado não pode, isso, aquilo outro. Então aqui é o local que você determina as regras de negócio em cima dos dados que vão ser enviados para o serviço. Da mesma forma, como não tem, a gente só faz um bypass dos dois métodos que estão lá no DAO, a gente faz o bypass subindo. E quem chama ele aqui no serviço é exatamente o fabricante REST. O fabricante REST, ele faz uma injeção do DAO, do BC, né? O BC dentro dele já tem o seu redirecionamento para o DAO, e a partir daí esse DAO é exatamente o que espelha lá no BC. Aqui no serviço nós temos algumas anotações que vão definir algumas coisas no serviço. Primeiro, o GET, que informa que vai ser dado um comando GET na URL, e esse comando GET vai ser processado. Então quando chegar GET, ele vai jogar para esse método. E aqui eu vou definir o seguinte: você vai botar GET /list e vai informar field, order, init e quantidade. Informando isso, automaticamente ele vai repassar com as anotações param. Essas anotações entendem esses parâmetros. Ele vai copiar esses caras, que vou dar o bypass lá para o DAO list executar isso. Então basicamente o serviço é isso. Ele pega uma série de comandos que nós programamos a partir de parâmetros que vêm do servidor. Esses parâmetros são interpretados e são encaixados. Quando ele encaixa exatamente list, um string, outro string, um int e um int, ele pega isso, sabe que é daqui, ele vai processar isso, ele vai executar esse método passando esses parâmetros, e automaticamente o parâmetro é executado no banco e ele retorna. Ele vai retornar uma lista de objetos. Aí o que nós fazemos? Nós vamos encapsular isso em um response. Então você pega um objeto response, esse response é um ponto ok, ou seja, ele vai retornar um código 200. Dentro desse response eu tenho uma entidade. Essa entidade é exatamente a lista. Essa lista, o próprio mecanismo da aplicação JT6 com o JBoss, ele já vai fazer o parser para JSON, e esse JSON é enviado lá para o cliente. Então você faz um build e aí ele vai fazer essa transformação para o cliente. Não dando certo, você pode implementar aqui um retorno. No caso, o exemplo, eu coloquei só ele retorna um 200 sem nada, mas aqui ele poderia retornar o seguinte: ele tem uma série de tipos de retorno. Ele pode botar sem, no retorno nada, no content, não foi modificado, server erro, e você pode enviar vários tipos de respostas, e existem
um padrão nessa codificação. Então, dependendo do código de retorno, identifica algumas coisas. Existe uma tabela de código de retorno de HTML que você pode buscar também no Google. Retorno código HTML. E aí tem uma série de locais que tem lá o que é que vai ter, né? 200 é o ok, 201, 202, e assim você monta o seu retorno de acordo com o que você quiser. O que nós podemos fazer é o seguinte: nesse serviço a gente pode usar algumas coisas interessantes. Primeiro, colocar ele transacional, ou seja, se ele tivesse que fazer várias consultas ou vários processamentos com o banco dentro da execução desse método, ele estando anotado como transacional, existe uma garantia que sejam executados todos e ao final, dando sucesso em todos, ele conclui o método. Se não, dando algum erro, ele faz o rollback se algum já foi executado e retorna o erro. Então ele garante que tudo que aquele método está sendo feito, ele vai estar dentro de uma transação. Tá? O logged-in é um método que garante que a pessoa esteja logada. Então, se nós quisermos utilizar essa lista sem estar logado, vai acontecer o seguinte: lembra que a gente chega aqui e a gente consegue ver exatamente o request que foi feito para trazer o HTML? Esse request aqui, ela para me trazer esses dados, já que ele trouxe para esse ambiente aqui, sendo que esse ambiente ele está logado. Eu tenho um token authorization aqui. Esse token garante que esse meu pedido é de uma pessoa logada. Se não tivesse esse token authorization, a resposta que ele ia nos dar era a seguinte: usuário não autenticado. Então, se a requisição sair daqui para o servidor sem o token authorization, ele vai dar resultado negado, que é exatamente essa garantia. Então, quando você anota logged-in, você automaticamente está dizendo o seguinte: olha, as pessoas que estão logadas vão acessar esse método. Esse é um grande facilitador, porque se você não tivesse esse facilitador, você teria que, no momento que ele for executar o método, antes de ele continuar a execução do método, você verificaria se ele estaria logado. E tem outra parte que é a parte de Swagger. Swagger é o seguinte: é um padrão Swagger IO. É um padrão de identificação de API. Então ele tem um padrão, já é bem implementado de mercado. Ele tem ferramentas, tem vários facilitadores, como fazer, em Java. Então ele tem uma documentação bastante extensa. E o que basicamente ele faz? Ele cria esse cara aqui, ó. Vamos acessar. Ele, quando eu chamo a API, o que é que ele vai fazer? Ele vai acessar o que cada método tem. Como nós estamos lá em fabricante, ele vai lá na classe fabricante, vai mapear a classe e vai trazer todos esses métodos, que é exatamente esse método aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um método get, que a gente está vendo aqui é o método get. Esse método get, ele tem essa descrição: list, field, order, tal. Ele vai mostrar, vai expor, né, vai mostrar de forma organizada que eu vou ter um fabricante e o fabricante vai ter esses caras: list, field, order, tal. E se eu digitar esse cara, ele vai executar. Se eu experimentar ele aqui, ele vai dar erro, porque ele vai dar usuário não autorizado. Mas eu deixei um aberto para a gente ver como é que ele funciona. Então, se eu for em fabricante, ele vai trazer todos os fabricantes que estão lá no banco. Aliás, ele vai dar erro porque está configurado a app aqui.
mas ele traria todos os fabricantes e mostraria qual é o URL que eu faço para acessar isso lá no servidor, tá? E aí mostra toda a configuração. Isso é interessante porque quando você quer expor seu serviço, você apenas anota as classes e automaticamente ele faz esse mapeamento e mostra isso dessa forma, tá? E se você quiser o JSON desse cara, é só você colocar swagger.json, que ele vai trazer o JSON dessa API. API /swagger.json, e é exatamente o JSON que tem todas as informações dos métodos que eu quero expor, e esse cara vem e traz um JSON, e esse JSON é interpretado aqui por essa página, e ao ser interpretado ele mostra assim de forma mais, vamos dizer, colorida, tá? Então esse é o padrão Swagger e essa é a implementação. Então na classe você anota ela como API e automaticamente essa classe vai ser visível para o Swagger. Se eu quiser ocultar essa classe, eu tiro essa anotação API e automaticamente ele não vai ser varrido quando o Swagger perguntar. Vocês viram lá que tem o nome da aplicação, API, e tem agora um fabricante. Então se eu acessar a API fabricante, de onde vem uma API? Vem desse REST App. Então eu digo que toda aplicação REST ela está dentro da subpasta API. Que eu passou batido. Eu vou até fazer a correção. A subpasta API. Então essa subpasta API que tem dentro é serviço. Então a partir daí eu tenho os métodos. Então quando eu digitar API /fabricante, ele vai acessar essa classe. Nessa classe tem todos aqueles métodos. Então aqui o método count e o método delete, e também todos com anotação explicando um pouco de o que é cada método. Agora vamos dar uma olhada no Angular. Aqui no Angular é o seguinte, nós dividimos alguns JavaScripts, e ele acontece da seguinte forma. Na Vue, nós precisamos fazer algumas configurações para que ele funcione perfeitamente. Vamos começar com o app. Esse app é o JavaScript principal do projeto. É ele que nomeia o projeto e é ele que coloca todas as dependências de plugins que a gente vai precisar. Então automaticamente a gente já cadastra todos os plugins que a gente usa. Quando você vai utilizar um plugin novo, se quiser colocar um plugin novo, então na página, geralmente na página de documentação desse plugin fala: olha, você tem que colocar esse cara lá no módulo, você tem que colocar isso em tal canto, isso em tal canto para ele funcionar. Então isso aqui é bem documentado e já tem todos os locais. Então o que é que faz? Aqui a gente vai passar por um dos primeiros conceitos do Angular, tá? Que é o router. O roteamento é quando o Angular recebe um URL, ele lê essa URL e ele vai fazer alguma coisa com ela. Ou seja, se eu for lá na URL e digitar fabricante, ou seja, quando eu venho aqui na URL, coloco esse cara /fabricante, esse cara vai cair no router e o router vai fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Automaticamente ele vai designar que você tem que pegar um arquivo, um fragmento de HTML. Esse fragmento está no servidor. Se eu digitar aqui fabricante view, esse cara é para estar disponível. Ele não vai mostrar porque o que não tiver no root ele direciona para o dashboard, mas esse cara tá lá. Tanto é que quando você chama esse cara aqui, ó,
fabricante e a gente vai olhar lá no que ele trouxe, a gente vai ver que ele trouxe lá o listar. O listar é exatamente esse pedaço de HTML, que é exatamente esse pedacinho aqui de HTML, que é esse pedaço de HTML aqui que ele trouxe, que ele está lá dentro de view, fabricante, listar. Ele vai trazer esse pedaço de HTML. Quando ele traz esse pedaço de HTML, ele vai lá e busca o JSON. Aí ele vai agora juntar esse JSON aqui que ele trouxe, aqui no preview ele fica mais organizado, mais esse pedaço de HTML, mais esse count que dá 7.000 e pouco, tá? Mais um alert, que se precisar dar algum alert vai subir a mensagem aqui. Então ele pega esses 4 carinhas que são pequenos. Se a gente for olhar aqui o tamanho deles, deixa eu fazer uma consulta aqui. O total de dados que ele trouxe aqui é 292 bytes e 530 bytes. Então são dados extremamente pequenos para ele fazer a renderização. Então uma das grandes vantagens dele é que ele não, a desvantagem também do JSF é que ele renderizava todo o HTML. Então ele tinha que renderizar toda a página com toda a tabela, uma tabela, dependendo do que você colocar na tabela, ele vai trazer tudo aquilo ocupando sua banda. Aqui não, ele traz e já monta na tela. Então é isso que ele está trafegando, e quem faz esse chamado, quem faz a rota para isso acontecer é esse cara. E eu digo o seguinte, para gerenciar esse cara, esse carinha, eu digo que ele precisa de um controller. E esse controller aqui, fabricante controller. Então o fabricante controller, ele tem um JavaScript chamado fabricante e o nome dele, fabricante controller. Tudo você pode nomear da maneira que você quiser, FB, CTRL, o que você quiser. O interessante é que você use nomes que você consiga se achar dentro do projeto. Então, se o nome é controller, vai ter uma pasta controllers, fabricante controller. Fica mais fácil até para equipes que forem da manutenção se acharem no projeto, tá? Então, não tentar fugir desse tipo de amarração para tornar mais fácil a navegação entre os arquivos. Aqui no JavaScript controller, ele vai ter o seguinte: ele vai ter algumas diretivas do próprio Angular e vai ter um fabricante service. Aí vamos lá, fabricante, aí tem uma pasta service e tem um fabricante. O fabricante service é o cara responsável por conectar o banco e tratar essa informação que está chegando. Isso é padrão do JavaScript, e essa implementação dele aqui em Angular. Então você pede, por exemplo, quando você dá um get lá no listar, que nós estamos vendo, né? Ele dá listar, ele passa alguns campos que já vem lá da página, que eu vou mostrar de onde vem esses campos. Esses campos nós informamos, então ele vai lá, API, fabricante list, vai preencher os campos que já estão pré-definidos lá no servidor, e o método que ele vai usar para mandar nessa requisição, o método get. Lá o servidor recepciona o get e executa. E você informa que tipo de conteúdo está sendo trafegado. Lá no header tem lá dizendo que é um application JSON. Então no próprio header vai informar ele que o que está vindo no conteúdo é um JSON e ele já faz essa leitura. Tá? Então basicamente é isso. E como é que ele é usado? O fabricante control, ele vai fazer o seguinte: ele vai executar alguns métodos. Um dos métodos que ele vai executar é o count, que aí ele chama o fabricante service, count, e aí o fabricante vai executar, e quando ele terminar de executar, ele vai, nesse retorno, ele vai setar um total serve items. Ele vai pegar esse valor e vai setar dentro dessa variável. Essa variável é um variável de escopo. O que é o escopo? É tudo que está dentro da delimitação do control. Então tudo que tiver dentro desse fabricante controller
ele faz parte desse escopo. Então você coloca uma variável dentro desse escopo. Se outro escopo, né, vamos supor lá que o Swagger, o dashboard, se outro controller quiser acessar esse valor, ele não vai acessar, porque ele está dentro do escopo do fabricante. Para você usar um escopo global, ele tem um cara chamado Root Scope. O Root Scope é um escopo que ele vai permear todos os serviços, todos os controllers. Da mesma forma, ele buscou, se não vier, ele traz um erro, e o erro você pega o que vem no erro, pega o status do erro. Se for 401, a gente sobe lá um alerta com o dado que vem nesse request. Então ele vai fazer isso. No caso, se a pessoa não tiver logada, ela viria um usuário não autenticado. Então já viria o erro aqui 401 e a gente subiria uma telinha de warning, e esse warning estaria lá a mensagem dizendo usuário não autenticado para isso. Então dessa forma também já está pronto essa recepção e essa mensagem. Daí tem todos os outros métodos, incluir, alterar, excluir. Então ele tem o edit e assim por diante. Da mesma forma que é criado uma rota, então a gente cria uma rota aqui para acessar fabricante. A gente tem uma rota fabricante/edit. Quando ele chama o edit, a rota já identifica que ele tem que ter outro fragmento HTML, e nós concentramos o fabricante pela regra de negócio. Você poderia criar, por exemplo, aqui um fabricante edit controller, um fabricante insert controller, um fabricante list controller. Você trabalharia com os 3 JavaScripts tranquilamente, não tem problema. Nós preferimos colocar por CRUD, vamos dizer assim. O mesmo cara que tenha todos os CRUDs dentro. Depende da organização do seu projeto. E da mesma forma aqui ele recebendo parâmetro. Então quando vier fabricante edit e o número, ele vai editar esse ID. Como é que isso ocorre? Se eu vier aqui fabricante e aí editar algum campo, quando eu coloco editar, automaticamente ele coloca aqui. Se eu quiser mudar isso, se eu quiser botar aqui 10, por exemplo, e der um enter, o redirecionador vai saber que ele vai ter o fragmento edit e o ID número 10. Ele vai pegar o JSON, vai fazer toda essa brincadeira. Ele vai lá, pega o fabricante, o edit, então ele já trouxe aqui o ID 10. Se eu botar aqui ID 100, ele vai lá, pega e renderiza o ID 100, tá? Então o router, ele pega esses caras, e aqui está a maneira como ele pega. E vocês podem notar que aqui a gente implementou um cara chamado Authorized Rules, que você pode também dizer o seguinte, que o administrador, o usuário logado, ele só tem acesso, por exemplo, ao listar. Ele não tem acesso ao incluir ou ao editar, por exemplo. Então você consegue dizer aqui, automaticamente, quando ele for entrar aqui no usuário, o usuário que está logado na sessão, ele observado se ele está com esse role. Se ele tiver com esse role, ele não vai, com esse perfil, ele não vai executar esse método. Só quem tiver com esse perfil. E como é que ele faz? Ele automaticamente, o Angular, ele não deixa você acessar. E ele tira do DOM, ou seja, ele tira do HTML o que você manda ele tirar, ele ocultar. Ou seja, mesmo que você abra o código-fonte e vai examinar o código-fonte do HTML, não vai estar lá no DOM, tá? Ele realmente retira totalmente. Ele não oculta, nem apaga, nem deixa, ele retira do DOM. Então a página que é mostrada, ele renderiza a página final. A página que é compilada pelo browser é exatamente o que está sendo mostrado. Então ele não oculta nada, ele retira do DOM. Então aí é o processo. Ele pegou, redirecionou na rota, ele levanta e faz isso. Para isso ele usa o controller e usa o service. O service ele vai puxar
do banco, o controller ele vai mostrar a exibição. Aqui no fragmento listar, ele tem o seguinte, ele tem um ngGrid, que é aquela tabela, é um componente. Você instala o ngGrid usando um comando, então você vai dar install, aliás, você vai dar um bower install, o nome do componente, --save. Quando você dá esse comando, ele automaticamente baixa o componente e instala. Como é que ele vai instalar? Ele vai lá no bower.json, aqui em arquivos importantes, ele vem aqui no bower.json e coloca aqui. Vamos experimentar isso. Vamos supor que você queira instalar um calendário. Então você vem bower e eu vou procurar calendar. E aí o bower, na biblioteca dele, ele vai procurar todos os calendários, né, toda a referência calendar que tem lá. Então eu encontrei vários, encontrei lá em cima um Angular UI calendar e tem um full calendar. Eu vou instalar esse full calendar. Então eu venho aqui, boto install full calendar. E aí o que é que ele vai fazer? --save. Ele vai pegar, vai ver as referências desse cara, ver todas as versões que nós estamos usando de Angular, de qualquer outro componente. Ele verifica as transiências e ele traz também os JavaScripts que funcionam junto com o full calendar. Então tem um full calendar e tem esse cara moment. Ele também já baixa as transientes. Ele baixa tudo para uma pastinha chamada Bower Components. E ele colocou dentro lá do Bower Component uma pastinha full calendar com o código fonte do full calendar. Esse cara automaticamente ele foi e salvou aqui no bower.json. Ó, eu já trouxe o full calendar para cá. E quando nós executarmos de novo a aplicação, nesse momento ele identifica que tem algo novo lá no Bower, verifica o que é que tem que ser instalado no seu index e automaticamente ele vai lá no seu index e já insere o CSS do componente e vai lá e já insere os JavaScripts necessários para o componente funcionar. Ele já traz aqui os dois JavaScripts para você. Então, a interação com o Bower e o Grunt é bem interessante. Ele faz realmente um trabalho bem parecido com o que um Maven faz para a gente na aplicação JTE. Vamos lá. Um pouco mais sobre segurança. Então, o menu, eu tenho aqui um menu e no menu eu tenho o seguinte, eu tenho cadastros e tenho fabricante. Essa LI aqui, cadastros, eu estou dizendo o seguinte, só mostra essa LI se você for administrador. Mas eu vou dizer o seguinte, não, qualquer pessoa pode ver essa LI, tá? Qualquer pessoa logada pode ver essa LI. E o fabricante pode ser visível por todo mundo, mas o link usuário só pode ser visto por administrador. Então eu salvo esse cara, vou dar uma olhada lá na página e vamos fazer o seguinte, eu vou deslogar como administrador e vou logar como usuário. Quando eu logo como usuário, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar, só que ele retirou do código o link usuário. E mesmo que eu vá tentar acessar via URL, ele vai dar lá um 403 dizendo que eu não tenho permissão para acessar essa página diretamente. Então ele mostra aqui. E se a gente olhar aqui o código fonte, eu posso via o código fonte e nós procurarmos qualquer coisa sobre o usuário,
ele vai mostrar que ele está aqui, mas ele não renderiza, tá? Ele está sendo retirado lá do DOM por esse cara aqui. Beleza? Só quem tem a role usuário administrador pode ver. O fabricante ficou aberto. Então ele vai e abre a pasta fabricante. Quando ele acessa esse cara é exatamente a URL, o redirecionador lá. O router já identifica qual fragmento que ele vai inserir e qual JSON que ele tem que pegar, e o Angular vai lá e faz a inserção dele. O que mais? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. O editar e o listar. E você também coloca, da mesma forma que esse resrole ele funciona em qualquer ponto do sistema. E o que é esse resrole? Esse resrole é uma componentização do Angular. A nossa equipe que criou esse resrole. E como é que ele funciona? Ele é uma diretiva. Você entra aqui na diretiva, e essa diretiva, se nós procurarmos aqui, resrole, ou seja, aquela diretiva está aqui. O que é que ela faz? Ela faz um parâmetro, você pode botar administrador, vírgula, usuário, vírgula, e ele analisa se você tem uma da lista que você colocou, e ele vê se o cara tem a role, as roles que ele separou, que está lá marcado. Se ele executa essas roles, ele vai e remove o elemento da tela. Então o cara vai lá e remove aquele elemento e a pessoa não pode acessar, tá? E da mesma forma nós temos outras diretivas que tem o slogged, ou seja, ele só vai mostrar o elemento se a pessoa estiver logada. Autofill, alerta, back button, tem vários. No decorrer do tempo a gente vai olhando várias diretivas que tem aqui. Vamos ver sobre diretiva. Aqui já entra mais para a parte de segurança e a gente pode ver na próxima oportunidade. Mas basicamente de implementação tem isso. Então vamos só para finalizar ver aqui um pouco da página. O listar ela é muito simples, né? Porque ela tem um componente, o componente que se transforma todo. Então ela só faz uma chamada para o ngGrid passando options. Esse options é um objeto que está dentro lá do fabricante controller. E se a gente procurar aqui, ele vai ter lá tudo que ele precisa para executar o componente ngGrid, tá? E aí no uso do componente é interessante você olhar. Então está aqui o grid options lá, e aí você informa para ele a fonte de dados, as colunas, as ações. A gente criou uma coluna com as ações dentro, e aí eu posso dizer o seguinte: uma figura só o administrador pode ver, que é o excluir, o usuário comum não pode ver, e assim você consegue colocar várias coisas e várias coisas interessantes. Se você quiser, por exemplo, que tenha paginação, que não tenha, que você quer que apareça o footer, se você quer que não apareça, o total de itens, se você quer que apareça ou não, e assim por diante. Então ele tem várias colocações, e tem internacionalização, que é português. Então esse componente é configurável todo aqui no JavaScript, e esse JavaScript ele é montado e renderizado na tela. E tem o edit, que é a página um pouquinho mais complexa, que é o que realmente você vai montar lá. Quando você clica aqui em alterar, é o cara que vai montar essa carinha, os campos. Para montar esse cara, realmente é um fragmento de HTML com mais coisas para colocar nele. E também você consegue limitar algumas divs, dizendo que só o administrador tem algumas tarefas para fazer. O interessante desse cara é que ele tem um processo do Angular chamado two-way data bind, que é quando você chama o objeto lá na memória, automaticamente o JSON traz e transforma esse cara em objeto. Então aqui no
no fabricante, ele, quando nós chamamos aqui o objeto, ele vai criar um fornecedor, um objeto fornecedor. Esse objeto fornecedor, ou desculpa, fabricante, esse objeto fabricante, ele vai armazenar o que você está trazendo lá do JSON. Então ele vai lá, você escolhe, você dá um edit, ele vai e busca o fabricante. Quando ele busca esse fabricante específico, ele fica na memória, num escopo, um objeto fabricante com todos os seus dados. E na página você só precisa dizer o seguinte: ngModel, o fabricante.id, por exemplo. Então ele entende que lá naquele escopo tem um cara chamado fabricante e tem um ID dele. Como é que a gente vê isso? Tem um componente que eu não sei se está funcionando aqui para a minha página, ngInspector. Ele tem ele mostra aqui todos os escopos, o que tem na memória do Angular na sua página. Então ele tem aqui, ó, fabricante, concorrente page, o corrente user, ele tem esses dados, ele tem usuário, perfil e ID, e assim por diante. Tem um CSS padrão que a gente está usando, que é o default, e assim por diante. Tanto que você configura, quanto que os componentes que estão sendo usados, eles estão configurando também essas variáveis na memória. E essas variáveis ficam aqui dentro. Eles ficam nessa seção que você pode consultar quando você quiser, usando esse componente aqui, que é o ngInspector. É interessante também para a gente ver se você tiver algum dentro desse escopo, o que é que já está armazenado na memória. Então facilita, por exemplo, a gente saber que aqui eu vou botar um make, né, que é eu pego o objeto, cadê? Eu vou buscar aqui o objeto fabricante, que é o objeto que está selecionado, e o objeto ele tem um ID, o year, o make. Então se eu der fabricante.make, é exatamente esse cara aqui que ele vai trazer. Então facilita também na hora de montar a sua página, porque fica facinho ali de encontrar. E assim por diante. Então basicamente da mesma forma para salvar, tá? Quando tanto eu trago quanto eu insiro, também usando o ngModel com two-way data bind. Quando você faz esse ngModel em um input, automaticamente aquele input ele é gravado nesse objeto. Ele já faz essa conversão automática para o objeto, da tela para o objeto, e esse objeto automaticamente já está no formato JSON, em que você pode mandar na sua requisição para o servidor. Então esses facilitadores ajudam bastante quem está iniciando o desenvolvimento com Angular, porque ele deixa transparente essas conversões e esse indo e vinda. Então aqui você setaria, se eu clicar aqui em novo, ele já vem ele abriria em branco. Ele não está aparecendo porque eu não sou administrador, mas teria um novo aqui. Clicando no novo, vamos abrir lá. Clicando no novo, fabricante, novo, ele vai abrir zeradinho e você colocaria aqui 2015, fabricante Gladson, modelo Paulo Gladson, e você salva, e esse cara vai estar lá por último na tabela. 2015 Gladson. Então esse processo é o que? Peguei da tela, que é a mesma, a gente usa a mesma tela para fazer o edit, né? O edit e o insert é na mesma tela, a diferença é que ele vai estar habilitado ou não. Esse two-way data bind é interessante porque ele já estava em branco, eu setei os dados, ele já pegou o objeto e já mandou para o servidor. Como é que ele pegou o objeto? Aqui no fabricante, ele tem um fabricante o controller, ele tem o save,
tem o save. No save eu pego exatamente o scope fabricante, que é o cara que já está armazenado na tela automaticamente. Quando eu executo o save lá, esse cara que já está armazenado, ele é enviado lá para o fabricante service save. Eu passo esse cara automaticamente. Fabricante service save, tá aqui o save. No save ele pega o fabricante, ele vai passar o URL, ele vai lá ver se o fabricante tem um ID. Se tiver ID, ele passa um put, que é um alterar, e se não tiver ID, ele passa um post, que é um inserir. E aqui é os dados, automaticamente ele vai fazer o bind para JSON, e aqui eu digo que está indo no formato JSON. Automaticamente o servidor recebe essas informações, ele verifica se eu estou logado, verifica se eu posso fazer, executa o método fazendo a inserção no banco. Inseriu, ele dá um response dizendo ok, ou se não conseguiu inserir, com a resposta. Se der sucesso, ele vem para cá, a data do sucesso, que ele vem com o código 200 e mais alguma mensagem se eu quiser, ou inclusão bem sucedida, ou alguma coisa que eu quiser colocar lá no servidor para retornar, ou então só um 200, foi ok, ou 201, que é inserted, alguma coisa do tipo. E se der erro, ele vai retornar aqui a data e o status. O status é o tipo de erro, 400 e alguma coisa. Esse 400 eu pego os dados e aí eu posso chamar a tela, você pode manipular isso da forma que você quiser. Você pode mandar ele fazer um alert, ou escrever na tela, não deu, o campo não preenchido, e assim por diante, dependendo do que está vindo lá. Então esse foi o processo de salvar o objeto. Então ele vai e ele já entra no fluxo inverso, né? Vem de lá para cá, agora foi de lá para cá, daqui para lá. Então é isso. Então o CRUD eu acho que já deu para fazer um overview sobre o CRUD, e agora eu vou falar um pouco sobre segurança no próximo vídeo.